Fala pessoal, professor Jamal aqui passando para dar uma ajudinha para você. Isso mesmo, eu vou fazer aqui uma correção de alguns exercícios das provas da Evangélica ou até mesmo da Getúlio Vargas para te ajudar nesse vestibular tão importante de medicina. Ah, mas uma coisa legal antes, hein? Se você tiver interesse em fazer uma aula particular de Química Online, um curso de revisão, um curso extensivo, um semi, um curso de aprofundamento em Química. Isso mesmo, então você vai entrar lá no meu Instagram, @professor Jamal, e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Sim, eu tenho atuado muito no campo online, com aulas particulares, cursos específicos de Química, que com certeza vão te ajudar bastante ou ajudar alguém que você conhece que está nessa difícil, mas tão importante e tão vencedora caminhada do vestibular. Ah, se liga nesse material que eu já vou colocar para você na tela. Jamal, o que é isso? Isso é um estudo que te mostra os assuntos mais cobrados nos últimos 8 anos por essa banca. Então eu vou falar aqui alguns destaques, né? Reparou? Reações orgânicas, mas só faz reação orgânica quem sabe função orgânica, ok? Daqui a pouco a gente vai revisar isso. Estequiometria, como sempre. O destaque para a estrutura atômica, distribuição eletrônica, ok? E radioatividade. Bom, eu separei aqui para você algumas questões para a gente trabalhar. Então nós vamos dar uma passeadinha ali por orgânica, depois estequiometria e falar um pouco sobre soluções. Então vamos lá. Se liga na primeira questão, ela vai aparecer na telinha para você, dá um pause, leia com calma, já pense, poxa, sei, não sei fazer, por onde eu começo? Vamos lá. Legal, essa é uma questão que trabalha com classificação de cadeias, certo? Essa foi uma questão que caiu na evangélica mesmo, aqui no nosso último vestibular. Mas a Getúlio Vargas, a banca da sua prova, também já cobrou isso algumas vezes. 2020, 2021, por aí, não tenho certeza, um desses 2 anos, ela cobrou uma questão, uma cadeia muito parecida com essa. Tá? Eu só modifiquei um pouquinho para tornar um pouco mais completa aqui o nosso exercício, mas é muito legal que você tenha esse domínio de classificação de cadeias. Esse é um assunto que a gente estuda mais no comecinho de orgânica, né? Considerado lá um assunto básico, porém com alguns detalhes importantes. Bom, então olha só, a gente recebe uma cadeia e a gente tem que classificar a cadeia. Que para ficar um pouco mais rápido, um pouco mais interativo, o Jamal ofereceu para você duas palavras, tá? E aí a gente vai circular, anotar ali, enfim, qual a classificação correta para esse composto aqui do nosso lado. Então aqui, ok, a nossa cadeia. Primeira coisa que a gente tem que olhar, né, analisar é se ela é aberta ou fechada. Essa classificação é a mais tranquila, né? Claro que isso aqui é uma cadeia aberta, né? Porque a fechada é uma cadeia fechada, né? É bem visual, bem simples. Então eu acredito que aqui essa primeira classificação a gente não teria problema, né? Trata-se de uma cadeia aberta, ok? Bem simples, visualmente falando, você, claro, analisa que é uma aberta. Próxima perguntinha sobre essa nossa cadeia aqui, que talvez a gente já vai fazer relembrando aqui, é um ácido carboxílico, correto? Próxima classificação é se ela é normal, reta ou linear, não sei qual palavra que pode aparecer na sua prova, ou ramificada. Pois bem, vamos lá. Eita, classificação. Eu acho que olhando a cadeia aqui você já tem uma ideia, né, do que ela é. Mas vamos lá. Cadeia ramificada. O jeito mais fácil de você analisar que uma cadeia é ramificada, vamos começar por essa palavra, é procurando um carbono terciário ou um quaternário. Sem dúvida, esse é o jeito mais fácil de analisar isso, tá? E aí a gente consegue ver que aqui nós temos, né? Ó, nós temos aqui um terciário. Né? Caso você tenha esquecido, é um carbono ligado em um, dois, três carbonos ao mesmo tempo. Cuidado! Ele tem que estar ligado em três carbonos, não importa a maneira com que ele está se ligando. Tem gente que às vezes confunde carbono terciário e quaternário nessa situação aqui. Analise. Se eu estivesse colocando, ou se eu tivesse recebido uma dupla aqui, tem gente que vai falar que esse carbono bolinha que o Jamal fez aqui é um carbono quaternário. Pô, Jamal, sério? Sim, tem gente que fala. Por quê? Porque tem gente que acha que carbono quaternário, terciário, você classifica pelo número de ligações que ele faz com carbono. Ai, cuidado com isso. Esse carbono aqui ele está fazendo uma, duas, três, quatro ligações com outros carbonos. Sim, mas não é isso que eu uso para classificá-lo como primário, secundário, terciário, quaternário. Repare, classificação de carbono depende apenas do número de carbonos que ele está ligado e não da maneira com que ele se liga. Repetindo, depende do número de carbonos que ele se liga e não da maneira com que ele se liga.
Então, por mais que esse carbono estivesse fazendo uma dupla ou 4 ligações com carbonos, ele ainda seria terciário, porque ele está ligado em 1, 2, 3 carbonos, não importa a maneira. Combinado? Beleza? Então a gente vai tirar essa dupla aqui, porque, enfim, a nossa cadeia não tem. Cadeia que o Jamal inventou aqui. Achou um carbono terciário ou pelo menos um quaternário? Achei, professor. Então ela é ramificada. Ah, que bacana, professor. Esse é o jeitinho mais tranquilo de você classificar uma cadeia, tá bom? Então, achando esse terciário, pelo menos um terciário ou um quaternário, vá lá e classifique como ramificada. Só que isso gera um pequeno probleminha, né? Tem gente que me procura e fala assim: ah, então, Jamal, é o seguinte, se eu tiver só carbono primário e secundário, a cadeia vai ser normal, reta, linear, sempre, né? É, geralmente, mas nós temos alguns cuidados, né, para tomar com isso. Deixa eu rabiscar um pouquinho aqui com você, ó. Olha essa cadeia. Um, dois carbonos, aí a gente coloca um nitrogênio aqui, mais um, dois carbonos, mais um, dois carbonos aqui. Uma mina terciária, tá bom? Olha só o que acontece, né? Se você for classificar os carbonos, a gente tem primário, 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 tá ligado? Somente um, cuidado. Primário, primário, primário. Eu só tenho carbono primário. Ah, beleza, professor. Então ela é normal, reta, linear. Cuidado. Olha, alguns exercícios têm aí umas pegadinhas aí, escondidas, digamos assim, tá? Porque o que acontece tudo bem, só tem primário. Dá a impressão que ela é normal, reta, linear. Mas quando você só tiver primário, faz um truquezinho com o Jamal aqui. Veja, conte as pontas com carbono que você tem. Quantas pontas, né? Término de cadeia com carbono. Como assim, professor? Aqui, ó. Nós temos uma, duas, três pontinhas com carbono, né? Por mais que eu tenha só primários ou secundários, se eu tiver três pontas com carbono ou mais, ainda assim ela é ramificada. Cuidado com isso, tá? Então, assim, esse lance de primário e secundário é normal. Tá, tudo bem. Primário e secundário com até duas pontas de carbono, tudo bem, normal, reta ou linear. Mas eu ainda consigo ter ramificadas, mesmo tendo carbonos primários e secundários somente. Basta que eu tenha três ou mais pontas com carbono. Tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Então, eu acho que não vai, talvez não vai chegar nesse nível, mas é bom você saber. Combinado? Então, beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui o nosso exercício, tá? Próxima classificação, homogênea ou heterogênea, bem tranquila. Se ela tiver um heteroátomo, lembra? Ela é heterogênea. Se ela não tiver o heteroátomo, ela é homogênea. Cuidado quando é cadeia fechada, preferencialmente use as palavras homocíclica e heterocíclica. Fechou? Professor, mas o que é esse heteroátomo? Ah, é bem simples. É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse nosso queridão aqui, oxigênio, ele é um heteroátomo, certo? De novo, átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, o oxigênio aqui está entre carbonos. Esta cadeia tem heteroátomo, ela seria heterogênea. Professor, mas e a nossa? Ah, a nossa também tem, né, professor, esses oxigênios. Não, eles não são heteroátomos. Pô, mas eles são diferentes de carbono? Sim, mas eles precisam estar entre carbonos. Cuidado, tá bom? Cuidado. Pegadinha que eu acho que você não cai mais. Mas esse não é heteroátomo porque eles não estão entre carbonos. Ou seja, a nossa cadeia é uma cadeia homogênea. Se fosse fechada, eu falaria homocíclica, tá bom? Homogênea, aberta. Homocíclica, fechada. Ô, professor, fácil, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá. Saturada ou insaturada? Saturada é quando você só tem ligações simples entre carbonos. Vou deixar um macetinho aqui rápido. Puxa esse macetinho, ó. Saturada, simples, saturada, simples. Puxa esse S para você não esquecer mais. Mas é simples entre carbonos. Insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. A nossa cadeia, entre carbonos, eu só vejo ligações simples. Ah, mas tem essa dupla. Não vale. A dupla tem que estar entre carbonos para ser insaturada. Então, voltando, como eu só tenho simples aqui, eu tenho uma cadeia saturada. Ah, professor, legal. Toma cuidado com isso, tá? Aromática ou alifática? Alifática é a palavra que aparece nessa nossa questão. Aromática ou alifática? Bom, aqui é o seguinte, a gente vai tentar ser mais objetivo, resumir um pouquinho aqui também, para a gente não deixar muito amplo esse vídeo aqui, né? Aromática. O jeitinho mais fácil, digamos assim, de você descobrir que uma cadeia é aromática é ela ser ou conter num pedacinho dela o benzeno. Eu vou repetir essa frase, ó. A cadeia tem que ser ou um pedaço dela tem que conter, tem que aparecer o tal do benzeno. Claro que você lembra, benzeno é um ciclo, né? Um hexágono, ok? Com aquelas três ligações duplas
que estão em ressonância, aquele contínuo movimento das ligações π, enfim. Se a cadeia for o benzeno, ou um pedacinho dela parecer o benzeno, a cadeia toda é aromática. Ô professor, mas a nossa não veio. Beleza, então a nossa cadeia não é aromática. Só que aí nós temos um detalhe. Bom, quando a gente fala que uma cadeia não é aromática, hein? A gente pode usar duas palavras para falar que ela não é aromática. Quais, Jamal? Nós podemos usar as palavras alifática e alicíclica. Alifática ou alicíclica. Palavras essas para não aromáticas. Certo, Jamal? E aí, professor? Bom, quando que eu uso alifática? Alifática é uma cadeia não aromática. Ponto. Alicíclica é uma cadeia não aromática, mas fechada. Então nós vamos de novo. Alifática é uma cadeia não aromática. Ponto. Perceba que quando eu falo isso, eu abro a possibilidade de uma alifática ser aberta e fechada. Porque eu só falei não aromática. Alifática é não aromática. Não aromática. Pode ser aberta ou fechada a alifática. E a alicíclica, irmão? A alicíclica também é uma não aromática, mas tem que ser fechada. Tem que ser fechada. Então a alicíclica é mais restrita, essa palavra. Ela não é aromática e tem que ser fechada. A alifática é mais tranquilo. É só uma não aromática, podendo ser aberta ou fechada. Tudo bem? Tá? Devagar, volta o vídeo, anota. Eu sei que parece confuso, mas cuidado com essas palavras, tá? Então uma alifática é uma não aromática e uma alicíclica também é uma não aromática, só que fechada. Tá? A nossa cadeia, por ser aberta, não cabe para ela a palavra alicíclica, e sim a palavra alifática. Tá bom? Cuidado com isso. E aí nós temos uma pequena confusão gerada nessa questão, tá? Essa questão, ela tem, para ser assim, com bastante rigor, ela tem duas opções corretas. Porque a banca nos pergunta, qual é a cadeia alifática? Né? Basicamente é isso. Se eu não me engano, eu não estou com o computador desligado aqui, mas eu me lembro da pergunta, a parte mais importante da pergunta é, qual é a alifática? Se você olhar bem a letra D e a letra E, cada alternativa, essas duas alternativas trazem pares de cadeias, elas nos mostram pares de cadeias onde as duas, né, não são aromáticas, ou seja, são alifáticas, tá? Cuidado, olha, agora deixa eu vou abrir aqui rapidinho o computador só para eu ver um detalhezinho, desculpa se eu estiver saindo do vídeo aqui, vai dar um pequeno reflexo no quadro, claro, por causa da telinha do computador, mas vamos lá, a letra D e a letra E, certo? Acho que eu estou no vídeo aqui ainda para você, né? Letra D e letra E. Cara, a letra D, ela traz uma cadeia fechada, a da direita ali, né? Pode ser alifática. A alifática pode ser aberta e fechada, mas ela é uma cadeia fechada não aromática, a letra D, do ladinho direito, então ela é alifática. E a D também traz uma cadeia aberta, ok? Uma aberta não aromática, porque não tem benzeno, então também é alifática. A letra E traz duas cadeias abertas sem benzeno nas duas, então as duas não são aromáticas, e as duas são alifáticas. Quando a banca nos pergunta quais são as cadeias alifáticas, a gente tem duas alternativas, tá bom? A gente tem duas alternativas, a D e a E, porque ambas alternativas trazem pares de não alifáticas. Beleza? Então aí eu estou com a informação aqui que a questão foi anulada. Eu não cheguei a procurar o gabarito oficial, confesso, mas deveria ter sido, se foi ok, né, anulada, porque tem duas respostas, a D e a E. Espero ter te ajudado um pouquinho nesse campo aqui. Bora para a próxima. Maravilha, pessoal. Mudei um pouquinho aqui, eu estou no computador, estou projetando aqui para você, né? É como se fosse uma aula mesmo, ok? Essas aulas particulares que eu faço, algumas eu vou lá para o quadro, algumas eu venho aqui no PowerPoint. Vamos lá, vamos dar uma passadinha em hidrocarbonetos, vamos dar uma passadinha nas principais funções orgânicas, na verdade, né? Então, começando com o hidrocarboneto, tá? Bom, aqui só tá bem simples, né? Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio na cadeia. Nós temos um exemplo aí. E aí, para dar nome, lembre-se, é prefixo de número de carbonos, mais o tipo de ligação entre carbonos, mais o O de hidrocarboneto. Vou deixar algumas dicas para você aqui, hein? Hidrocarboneto acaba em O. Beleza? Então aí é o próprio três carbonos, ligações simples entre carbonos e o hidrocarboneto. Bora para a próxima. Álcool, eu preciso ter hidroxila em carbono saturado. O nominho deste grupo funcional aqui é hidroxila ou oxidrila, tá bom? Em carbono saturado. Carbono saturado só faz ligações simples, tá bom? Show de bola. Etanol é o nosso exemplo mais clássico. Lembrando, ó, nome para álcool, prefixo para 2, et,
ligação simples AN, e eu tenho a minha hidroxila em carbono saturado. Alcool acaba em ol. É só você falar alcool, ok? Alcool acaba em ol. Etanol ou álcool etílico. Próxima, vai ser rápido, hein? Função orgânica rapidinho. Quando eu tenho a hidroxila diretamente ligada num composto aromático, por exemplo, o benzeno é o aromático mais famoso. Se eu tiver hidroxila diretamente ligada nesse cara, eu tenho a função fenol, nome descomposto, hidroxibenzeno, um dos nomes, né? Bora, próxima. Aldeído. Aldeído, eu preciso encontrar esse grupo funcional aqui, tá bom? A gente chama esse grupo funcional de aldoxila. Se tiver aldoxila, a cadeia é aldeído. Legal? Nome, prefixo para carbono, um carbono, match. Não tem outro carbono para fazer duplo ou triplo, a gente usa o an. Aldeído acaba em al. Aldeído acaba em al. Aldeído acaba em al. Beleza? Metanal, ok. Cuidado que metanal em água é o formol. Cetona é muito legal. Você tem que achar C dupla O, que a gente chama de carbonila, C dupla O ligada em pelo menos outros carbonídeos. Aliás, C dupla O ligada em dois carbonos, né? Então, olha só, é uma C dupla O CC que eu chamo, ó. C dupla O CC. Tudo bem, a cadeia pode continuar para cá, tá? Se fosse uma grafia de bastão, pode continuar para cá, tudo bem. Mas eu preciso ter uma C dupla O, a carbonila ligada em dois carbonos. C dupla O, CC. Aí uma setinha que eu passo para a galera é C dupla O, CC. CCCC, cetona. Pô, se a gente tivesse numa sala ou numa aula, assim, a gente ia fazer até um som aqui. C dupla O, CC. CCC, cetona. Grava aí, grava aí. Essa é a propanona, prefixo para 3-prop, ligações simples entre os carbonos AN e cetona acaba em ona. Cetona, ona, propanona, ok? Show. Ácido carboxílico, você vai ter que achar a carboxila, que é esse grupo funcional aqui. Você vai gravar assim, ó, C dupla O, OH carboxila, e vai bater 3 vezes aí, bate 3 vezes aí na sua mesa, ó. C dupla, tremeu tudo. C dupla O, OH carboxila. Para que bater 3 vezes, senhor? É para espantar o azar, né? Vamos espantar o azar, que nem ô louco. C dupla O, OH carboxila. Olha só, esse daqui, na minha opinião, é o ácido carboxílico mais famoso. Escreve ácido, tem que escrever prefixo para 2, Jamal. Et, ligação simples, an, e ácido carboxílico acaba em óico, sufixo óico, beleza? Ácido etanóico ou ácido acético do vinagre. Próxima. Éster, você vai ter que achar este pedacinho na cadeia aqui, ó. C dupla O, OC. ST. De novo, grava aí. C dupla O, OC. ST. Fechou? C dupla O, OC. ST. Beleza, professor? Então, esse é o etanoato de metila. Lembre-se, ésteres de cadeia pequena. Eles geralmente dão um gostinho de fruta aí para alguns docinhos. E a gente chama isso de flavorizantes. Ésteres podem ser flavorizantes, quando dão gosto de fruta aí para alguns docinhos. Combinado? Éter, COC, tem que achar esse pedacinho na cadeia. COC, que a gente brinca carinhosamente e fala para você, ou quando você quiser, tomar um coqueter. Você vai se ligando nos macetes. Coqueter, COC, coqueter. Vou tomar um coqueter de morango, um coqueter de abacaxi. Você vai tomar um coqueter, mas cuidado, hein? Não vai abusar, hein? Ô, louco. Coqueter, beleza? Esse é um éter, COC. Esses carbonos aqui, ó, esses carbonos ligados no O, eles podem ser um carbono aromático, tá? Pode ser um benzeno na esquerda ali, um carbono que não seja de benzeno. Você tem que achar COC, meu. Por exemplo, aqui, ó, metoxetano, etoxetano, tá? O Jamal tá pulando algumas nomenclaturas para o vídeo não ficar tão longo. O foco aqui é reconhecimento, né? Olhar para a cadeia e saber de qual função a gente está falando. Show, então, show. Seguindo, amina e amida, a eterna cobrança do vestibular, ele vai explorar a diferença. Amina, nitrogênio em carbono. Amida, nitrogênio em carbono. Aí você fala, mas é a mesma coisa. Não, na amida o carbono tem dupla O, certo? Na amida, olha lá, hein? D de dupla, grava aí, ó, D de dupla O. Na amida, o nitrogênio está ligado em um carbono com dupla O, a carbonila, né? C dupla O. E na amina, esses carbonos ligados ao N não podem ter essa dupla O.
Fechou? Ó, cuidado, hein? Olha, toma muito cuidado com isso, que realmente poxa, é cobrado. E aqui um extra rapidinho, hibridação. Quem sabe não aparece uma hibridação ou hibridização para você? Faz o truque dos dedinhos. Carbono que faz 4 simples, sp3. Carbono que faz dupla, sp2, carbono que faz duas duplas, sp, ou carbono que faz tripla, no caso seria sp também. Pô, professor, como que eu gravo? Claro, aqui nós não vamos explicar a teoria da hibridação para você, é só uma dica caso você nunca tenha visto. Carbono que faz 4 simples, deixa 4 dedinhos, espero que esteja aparecendo legal para você aí. Deixa 4 dedinhos, deixa eu ver se está legal isso aqui, não custa. Aí, olha lá, agora sim, hein? Beleza, olha só. Deixa 4 dedinhos, um separado do outro. O carbono faz 4 simples, como elas estão afastadas, deixa um dedinho separado do outro, tá bom? Show de bola? 4 aqui, ó, fechou. E aí, professor? 4 ligações afastadas, e para eu lembrar que é sp3, você conta os espacinhos entre os dedos. 1, 2, 3, sp3. Fácil, né? Carbono que faz dupla, professor. Junte 2 dedos. Aqui a dupla, ó. Junta 2 dedos. 1, 2, sp2. Professor, então ele faz uma dupla e 2 simples. 1, 2, sp2. Carbono que faz tripla, junte 3 dedos, ó, tripla aqui, ó, uma tripla e uma simples. Quanto espacinho? sp1. Aí a gente não fala esse 1, né, nem escreve, fica sp. E carbono que faz duas duplas, não consigo juntar aqui, vai ficar assim, tá? Olha lá, um espacinho, sp1 ou sp. Combinado? Show? Legal, bacana. Então nós vamos voltar aqui para a nossa questão. Show? Beleza. Dá uma olhadinha nessa cadeia da ostarina. Sensacional esse nome, hein? Quais são as funções que nela aparecem? Claro que algumas funções ali na revisão Jamal não falou, vou falar agora. Por exemplo, aqui. Aqui você tem um carbono, tá? Eu tô projetando dessa maneira aqui mesmo, para que eu possa escrever mais fácil para você, tá? Um carbono ligado, atenção, em halogênios, família 7A é halogênios. Então, um carbono ligado em halogênios, que função que nós temos? Aleto orgânico, cuidado aqui, tá bom? Deixa eu trocar de cor aqui para ficar legal, ficar bonitinho para você. Aqui nós temos uma outra função, nós temos um carbono ligado por tripla no N, um CN, ok? Cuidado aqui, nós temos a função nitrila, é a função, aqui também tem uma nitrila, ó. É o C-tripla-N, né? Não sei se essa cor ficou boa, espero que sim. Acho que sim, né? C-tripla-N, função conhecida como nitrila, função mais pesadinha, tá bom? Nitrila, cuidado aí. Próxima função, vamos escolher uma cor bonita aqui, ó. Olha essa função aqui, ó. Eita, olha essa função. Nitrogênio em carbono de dupla O. Nitrogênio em carbono de dupla O. Lembra? Amida. Aqui tem uma confusão que algumas pessoas fazem, me permita te mostrar rapidinho. Professor, mas se eu olhasse para cá, eu tenho uma amina, né, Jamal? Porque esse N está ligado num carbono sem dupla O. Então, no mesmo N eu tenho duas funções? Não, quando no mesmo N você tem amida e amina, digamos assim, na verdade você nem tem essa amina, tá? É uma amida. O que tem aí é uma amida. Não existe essa possibilidade de amina nesse N, tá bom? Então, cuidado. No mesmo N, se eu tiver uma amida e uma, entre aspas, possibilidade de amina, né? Não, que não é uma amida. Rapidinho, vamos continuar com essa cor? Hidroxila em carbono saturado. Hidroxila em carbono saturado. Essa ligação cheinha, lembra? É uma ligação para frente de um plano, aquela tracejada é para trás de um plano, mas elas têm valores de ligações simples, normal, uma ligação comum. Hidroxila em carbono saturado, álcool. Vamos achar uma cor bonita aqui, ó, show de bola, verde. Ok, beleza. Então aqui que a gente tem, ó, um COC. COC, a função chamada éter. COC, éter. Mas dentro do benzeno, não tem problema. Éter. Show de bola? Então são essas as funções. Quando você bate o olho na questão, aqui vai estar cortadinho, ok? A fórmula molecular nós não vamos fazer, porque é só você contar carbonos, hidrogênios. Se eu não me engano, é essa letra E aqui mesmo, mas o importante é o foco das funções. Que função que eu tenho ali? Eu tenho função amida. Mas tem álcool também, tem amida, tem cetona, não. Opa, cetona nós não temos, né? Em nenhum momento o Jamal falou C dupla O, CC, CCCC, cetona aqui em cima. Então a gente elimina a letra A, tchau, letra B, e a gente fica entre C, D e E. Claro que o que vai decidir é a nossa fórmula molecular, tá bom? Conta com calma, você vai chegar na letra E. Mas o objetivo aqui era revisar funções. Maravilha! Espero que você tenha revisado legal, porque isso a chance é altíssima de cair. Bora para a próxima.
Sensacional. Ó, essa é uma questão de cálculo estequiométrico, tá? Então, assim, se você tiver com dificuldade de estequiometria, eu vou deixar agora, vai aparecer na telinha para você, uma sugestão de resolução, tá? A estequiometria é um assunto muito forte, foi cobrado várias vezes pela banca, então se liga nessa sugestão aí. Certo, isso é um passo a passo, é uma sugestão, caso você queira usar para resolver exercícios de estequiometria, tá? Tome muito cuidado com os dois primeiros. Você tem que ter a equação e depois balancear a equação. Não me esqueça de balancear uma equação. Recebeu uma equação? Veja se ela está balanceada. Esse é às vezes é um pequeno errinho aí que muita gente comete. Poxa, não balanceou a equação. Olha, às vezes até tem alternativa ali para quem não faz balanceamento, tá bom? Boa. Professor, mas aí eu tenho duas. Ah, pois é. Então, a gente recebeu duas equações nesse exercício. O que a gente faz quando recebe duas equações? Direto ao ponto? Uma global. Sim, faça uma global. Para você esquecer o que é uma global. Global ela é proveniente da soma, né? Você vai somar essas duas equações aqui, obtendo uma resultante, digamos assim, aqui embaixo, a tal da global. E eu peço que você faça o seu cálculo estequiométrico, suas continhas, na global, usando a global. Não essas duas. Até dá para fazer, faz uma regra de 3 aqui, acha alguma coisinha, depois faz uma regra de 3 aqui, mas nós estamos falando de ganhar tempo, gerenciamento de tempo. Ah, então vamos lá, faz a global. Professor, mas eu me esqueci. Como eu faço uma global? Você tem que detectar uma substância que a gente chama de intermediária. Uma substância que é formada numa equação e é a mesma coisinha consumida na outra. Exemplo, ZNO, óxido de zinco. Atenção, pomadas para assadura, óxido de zinco, tá bom? Óxido de zinco. Ele foi produzido, ladinho direito, produto, né? Foi produzido na primeira equação, mas ele está sendo consumido na segunda. Porque na segunda ele é reagente, ladinho esquerdo, né? Reagentes são consumidos. Então repare, esse cara que é produzido em uma equação, consumido em outra, a gente chama de intermediário. E ele vai ser cortado. Você tem que cortar esse cara. Para você cortar, as quantidades devem ser iguais. Aqui a gente tem 1 mol, lembra? Quando não tem número nenhum é 1 mol. E aqui 1 mol. Mas repare que o Jamal está começando até de um jeito perigoso. O ideal, lembre-se, reforço, tem que ver se está balanceada essa equação. Tem que ver se está balanceada a segunda, tá? E elas estão. Tudo certo, está tudo balanceado. Se você tem dificuldade em balanceamento, corre lá no meu canal. Quer dizer, o meu... Eu vou retomar o meu canal do YouTube, tá? Professor Jamal no YouTube, eu gravei um vídeo só de balanceamento. Aliás, lá no YouTube tem vários vídeos legais para você revisar química, né? Eu parei com o meu canal em função da quantidade de trabalho, quero retomá-lo. Mas assim, tem muita coisa legal lá que você consegue revisar para esse vestibular também. Um desses vídeos, balanceamento de equação. Combinado? Corre lá no canal, né, e assista. E eu tenho que fazer aquela frase típica de youtuber. Se inscreve, deixa o like. Tá bom? Vai lá no canal, tem muita coisa bacana para você ver. Intermediário ZNO, ZNO. Ambas as quantidades são as mesmas. 1 mol, 1 mol. Ah, mas e se não fosse? Eu vou cometer um erro. Meu Deus, não copia isso. Se aqui fosse um 2. Professor, e agora? Professor, tá errado, né? Em cima tá errado, meu Deus. Mas se fosse um 2 aqui, o que você faz? Aqui tem que ter um 2, porque você vai ter que cortar. Aí a gente faz balanceamento, né? A gente multiplica toda a equação de baixo por 2, ou divide a de cima por 2, é melhor balancear de baixo. Né? Você multiplica toda de baixo por 2, porque daí vai aparecer um 2 aqui, 2 aqui e 2 lá, você poderia cortar esse ZNO. Tá? Então a gente tem que igualar esse intermediário, mas não é o caso. Esse 2 aqui o Jamal cometeu um erro, né? Então o que você vai fazer? Você vai cortar esse cara. Você corta ZNO com ZNO, cortou. E aí você analisa se tem mais alguma coisinha para cortar. Não tem, Jamal? É hora de montar a tua global. Global é bem simples, né? Você pode imaginar um tracinho aqui. Eu vou fazer assim porque eu não consigo fazer retinho e eu não estou com a minha régua aqui nesse momento. Então simplesmente você vai colocar numa global, todo mundo que sobrou do lado esquerdo você coloca do lado esquerdo, todo mundo que sobrou do lado direito você coloca do lado direito e assim você monta a sua equação global. Então rapidinho, sulfeto de zinco sobrou do ladinho esquerdo, a gente coloca sulfeto de zinco, mais 3 meios de O2, a gente coloca 3 meios de O2 aqui do ladinho esquerdo como reagente. Carbono sólido, coloco do ladinho esquerdo. Não sobrou mais ninguém do ladinho esquerdo, hora de colocar a minha seta e montar o meu ladinho direito. Na primeira sobrou SO2 gasoso, mais Zn zinco sólido, mais CO gás. Combinado? Então, essa daqui, esse passo é muito importante. A gente acabou de montar a global e agora a gente faz a estequiometria na global, usando os dados da global.
Bom, e agora terminando o exercício. Olha só, ele quer que você descubra a massa de sulfeto de zinco necessária para você produzir 400 medalhas. Ah, tudo bem, professor. E as dicas que ele nos dá para isso? Cada medalha tem 450 gramas e 5% de zinco. Se eu conseguir descobrir a massa de zinco total, a massa total, para eu fazer essas 400 medalhas, se eu descobrir essa massa de zinco, eu coloco essa massa aqui embaixo, a massa para produzir todas essas medalhas, e com essa massa de zinco, eu descubro a massa de sulfeto de zinco, fazendo a famosa regra de 3. Então, o teu objetivo aqui, digamos, inicial, é você achar a massa de zinco em 400 medalhas. Muito simples. Olha só, vou fazer aqui, se ficar um pouquinho apertado, você me desculpe, deixa eu só fazer uma divisão. Cada medalha tem 450 gramas, onde 5% é de zinco. 5% é de zinco. Então, você vai fazer 5% de 450, faça com calma, faz a regra de 3 se você quiser. 450 é 100%, 5% é X, né? Mas eu vou fazer aqui direto por causa do nosso tempo. Então, 5% de 450, 22,5 gramas. Isso é só de zinco, mas isso é para você fazer uma medalha. Então agora pense, 400 medalhas, eu vou fazer isso aqui vezes 400 medalhas, o que vai nos levar para 9.000 gramas de zinco. Então, para eu produzir 400 medalhas, eu vou acabar produzindo também, digamos assim, 9.000 gramas de zinco. No terceiro, quarto, quinto passos, os três últimos daquela sugestão que eu deixei para você ali, eu falo, olha, use os dados do exercício, os números do exercício, a pergunta, os dados, para eu montar a minha segunda linha da regra de 3. Segunda linha da regra de 3. Então, a gente não vai montar a primeira, tá bom? Deixa a primeira por último. Como assim, professor? Quais são os dados? Um dado importante, 9.000 gramas de zinco. Eu tenho que produzir isso para eu produzir as medalhas. Você pega aquele número, coloca embaixo do zinco, claro, mas atenção, montando a sua segunda linha da regra de 3. 9.000 gramas de zinco. Fica à vontade, se quiser passar isso aqui para quilogramas, operar em quilo, fica à vontade, tá tranquilo. Eu vou manter gramas aqui por enquanto. E aí não esqueça a pergunta. Pergunta nosso X da regra de 3. A massa de sulfeto de zinco para você produzir esses 9.000 gramas de zinco. Pronto, ó. Sua segunda linha da regra de 3 está montada. Eu vou até ficar aqui um pouquinho ó, do lado para você ver. Bom, e agora, Jamal? Agora o último passo pede para você montar a primeira linha da regra de 3. Pessoal, tive um probleminha com o áudio do fone, não sei o que aconteceu, a voz ficou toda desconfigurada ali, é melhor gravar de novo esse finalzinho, senão você não vai entender bem, tá? Então, olha só, 9.000 gramas para eu produzir as medalhas, X gramas de sulfeto de zinco vão ser necessários para eu produzir ou não, quer dizer, para eu produzir esses 9.000 gramas, tá? Eu estava falando algo mais ou menos assim, os últimos passos daquela sugestão que eu deixei para você, eles pedem para a gente montar a primeira linha da regra de 3. Para você fazer isso, você vai usar os números do balanceamento, no caso aqui 1 mol, e aqui também 1 mol, e transformar esse número para a mesma unidade do número de baixo, da segunda linha. Então repare, meu número de baixo está na unidade gramas. Eu vou fazer esse 1 mol de zinco, que aqui eu vou aproximar um pouquinho para 65,5 gramas por mol, né? Então, 1 mol tem 65,5 gramas. Deixa eu colocar aqui só o número para ficar um pouquinho mais rápido para a gente. Eu vou aproximar para 65,5 e transformo então esse 1 mol para 65,5 gramas. O nosso último passo fala, esse mol ele vai descer aqui na mesma unidade do número de baixo. 65,5 gramas, 9.000 gramas. Tá? E aqui 1 mol. 1 mol, o zinco tem 65,5 e o enxofre tem 32 gramas por mol. Você soma, né? Lembre-se, multiplica de baixo pelo de cima, soma tudo, vai dar 97,5. Isso mesmo, 97,5 gramas. Jamal, por que você transformou para gramas? Porque o meu X, óbvio, minha resposta, se você olhar nas alternativas, elas estão em unidades de massa, no caso quilograma. Tudo bem, a gente acha em grama, depois passa para quilo, não tem problema, tá bom? Então, última coisa, ó, importante para a gente fechar esse exercício, 1 mol deve ser transformado para unidade igual à unidade do número de baixo. Vou pedir para você fazer a conta ali, vai dar aproximadamente 13,4 quilogramas. Aqui o Jamal já transformou para quilogramas, tá? 2 pontos importantes para encerrar, né? E a gente ir para a nossa última questão. Na verdade, são 2 combinados que eu quero fazer com você. A resposta só vai ser essa, porque o rendimento foi falado no enunciado que ele é de 100%. Ah, professor, é verdade. Rendimento de 100%. Por quê, professor? Vamos lá, aos 2 combinados. Primeiro, aqui do ladinho do reagente lá de esquerdo.
Você só vai colocar um número aqui ou achar um número aqui, tá? 100% puro. Tem que estar puro. Para o número ser colocado aqui ou achado, você vai achar sempre algo puro ou colocar alguma coisa pura aqui. Esse é o primeiro combinado. Então, traduzindo, eu só vou achar ou colocar um número aqui 100% puro. Ah, mas ele não falou de pureza, então a gente vai assumir que está puro isso aqui que a gente está achando, tá? Beleza? Cuidado com isso. E outro combinado, tá? Outro combinado importante. Aqui você só vai colocar um número ou achar um número referente a 100% de rendimento. Então eu só vou achar um número ou colocar um número referente a 100% de rendimento. Senão a questão iria mudar, tá? Então isso são coisas importantes, são detalhes importantes para você ficar atento ou atenta aí. Combinado? Bora lá? Vamos pro último. Maravilha, nossa última questão, uma questão de soluções. Quero deixar umas dicas para você. E uma dica final. Ah, professor, eu não gosto de fórmula, mas você vai guardar uma fórmula, uma brincadeirinha que eu vou fazer com você, um macetinho, mas você vai guardar uma fórmula e eu já vou te explicar por quê. Mas antes vamos resolver o exercício. Um exercício de soluções da banca da Getúlio Vargas. Qual é o exercício? Tenho 360 miligramas de cálcio em 125 mililitros de leite. Já é importante aqui que você vá pensando que seu cálcio é o soluto, o seu leite aqui, o leite no caso é a solução, né? Vai ter uma mistura aqui. É a tua solução. E olhando as alternativas, a gente entende que a questão está pedindo mol por litro. O nome disso é uma concentração chamada. O nome disso é uma concentração chamada. Sensacional esse dia. O nome disso é molaridade. É a concentração molar. Molaridade. Também chamada concentração em quantidade de matéria. Tá? Mol por litro é molaridade. Professor, como que eu acho esses mol por litro aí da vida? Bom, aqui a gente sempre fala que tem dois tipos de estudante. Pessoal que faz por regra de três, pessoal que faz por fórmula. Tá bom. E daí, professor? Como eu não sei qual é o jeito que você que está assistindo aí curte, vou fazer rapidinho dos dois para você. Primeiro, regra de três. Quem curte regra de três tem que fazer assim. 360 miligramas de cálcio em 125 mililitros de solução. Como eu tenho que achar mol por litro, eu acredito que aqui a operação inicial, uma sugestão inicial é passar essa massa para mols. Assim eu já vou ter ideia, já vou saber quantos mols eu tenho em 125 mililitros. Como molaridade são os mols de soluto em 1 litro de solução, basta eu colocar 1 litro aqui, em ml, aqui só para ficar igual, e coloco um X aqui. Pronto, vou achar os mols por litro que eu tenho. Então o ponto principal aqui por regra de 3 é fazer essa massa virar mol. Veja, isso é uma operação clássica na química. Massa vira mol, mol vira massa. É clássico. Como que eu faço, professor? Vou fazer aqui do ladinho. Sempre parta da massa molar da tua substância de interesse. No cálcio. No caso, cálcio. 40 gramas por mol. O que quer dizer isso aqui, Jamal? 1 mol tem 40 gramas. Ah, professor. A massa que eu recebi, 360 miligramas, cuidado que tem que transformar para gramas, tá? Grama e grama. Divide por 1000. Miligrama por grama para grama, divida por 1000. Então ali dá 0,36 gramas. Isso tem quantos mols? Y. Então a gente vai fazer aquela massa virar mol. Onde faça com calma essa conta, y é igual a 0,009 mols. Tá bom? Mol, enfim. Essa é a quantidade de matéria, porque o número de mol é a quantidade de matéria, de soluto. Pronto, eu já sei então que 360 miligramas equivale a 0,009 mol. Cuidado ali, hein? Cuidado ali, cuidado com esses zerinhos ali. Eu não tenho tempo para te fazer a conta, então eu vou colocar a resposta direto, combinado? Bom, e fazendo essa conta aqui, você vai chegar no número 7,2 vezes 10 a menos 2 mol. Tá? Eu teria isso em 1000 mililitros. Como é essa quantidade de matéria, esse número aqui, está em 1 litro, eu posso pôr a barrinha mol por litro. Isso é por regra de 3. Ah, mas eu sou fã de fórmula. Tá bom, deixa eu apagar aqui desse ladinho. Existe uma fórmula para se calcular molaridade. Molaridade é uma concentração que nos diz quantos mols de soluto eu tenho em 1 litro. Que é essa fórmula aqui. Molaridade, que é esse M bonito, esse M com perninha, é a massa do soluto dividido por sua massa molar vezes o volume da solução em litros. Olha, repare, molaridade igual. A massa tem que ser em gramas, a massa do soluto. 0,36 gramas,
dividido por massa, fazer uma retinha bonita aqui para você. Ah, ficou feio, mas tá bom. Massa molar, 40 gramas por mol. A gente recebe isso do exercício, não precisa decorar. Volume da solução em litros. Divide por mil, 0,125 litros, professor. E aí, enfim, grama com grama eu corto, sobrou mol por litro. Então eu estou no caminho certo. Claro que vai te dar a mesma resposta, 7,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Ok? Claro, por fórmula ou por regra de 3 é a mesma coisa. Agora, antes de eu te dar um tchau, se liga nessa dica. Legal. Quando você olha o edital, né, você vai lá nos conteúdos de química que podem ser cobrados, tem um trecho dentro do grande conteúdo chamado soluções. Esse trecho tem um título Relação entre concentrações. Isso é uma coisa que você que faz por regra de 3, tudo bem. Se você quer fazer, faça, ok. Mas geralmente você vai levar muito tempo. Como? Professor, não estou entendendo. O que você vai fazer ali? É quando eu recebo uma concentração, por exemplo, molaridade, que acabamos de ver, e eu tenho que transformá-la para uma outra concentração. Uma concentração comum, que é esse Czão, aquela concentração em gramas por litro. Gramas de soluto em 1 litro de solução. A gente chama isso de relacionar concentrações. Né? Eu tenho uma, preciso transformar para outra. Olha, eu vou deixar aqui para encerrar o vídeo uma sugestão rápida, uma dica legal. Se você quiser usar, use, claro. Vai te ajudar muito, tá? Você vai ganhar muito tempo e fica muito mais fácil o teu exercício. Ah, professor, mas eu não curto forma. Tá, mas eu vou passar uma brincadeirinha, um macetinho. É uma brincadeirinha, é uma coisa do bem, tá? Não tem, não vá brigar comigo. Mas é uma brincadeirinha, é uma frasezinha para você guardar essa forma. É decoreba, decoreba você pode usar macete, tá? Não pode usar macetinho, frasezinha, quando é teoria. Tem que saber teoria. Mas quando é decoreba, tudo bem. Primeiro, o que significa cada letra? Acho que é legal, né? Isso aqui é a concentração comum dada em gramas por litro. Quantos gramas de soluto eu tenho em 1 litro de solução? Isso aqui é a molaridade, concentração molar, dada em mol por litro. Claro, mol vezes litro a menos 1, essas são as unidades, tá? Molar, ou até mesmo um emão, assim, tá? Tipo, 1 mol por litro, 1 mol por litro, 1 molar, 1 emão. Tudo isso é molaridade, atenção para as unidades dela. Massa molar é aquele número que nos diz, né, nos mostra os gramas de 1 mol da minha substância. A gente acabou de trabalhar ali com a massa molar. Ok, seguindo. E esse T? Esse T é o título, né? Lembra? Título em massa, por exemplo. Esse é o título. Cuidado, o título é um número em porcentagem que você recebe em porcentagem. Ah, vamos colocar aqui 5% massa barra massa, ou seja, 5% da massa da tua solução é a massa do soluto, tá? Toma cuidado que se você for usar essa fórmula, já te passo a dica, você tem que tirar essa porcentagem, tá? Tem que tirar essa porcentagem. Então, para a gente tirar a porcentagem, claro, para colocar esse número aqui, eu vou dividir por 100. Não esqueça de tirar a porcentagem na hora de colocar na fórmula. Esse D, eu vou colocar aqui em cima, é a densidade em gramas por mililitro. Aproveito para lembrar que gramas por mililitro é a mesma coisa que gramas por centímetro cúbico. Cuidado, não sei o que vem. Esse 1000 é um fator de conversão para fazer esse ml virar o litro que eu preciso do outro lado aqui para molaridade ou para concentração comum. Então, deixa esse 1000 ali, é um fator de conversão para fazer ml virar litro. Esse N e esse E, vamos lá. Eles estão aqui só para terminar a frase, tá? Porque esse N é normalidade, esse E é equivalente grama. Olha só, isso não está escrito no programa da tua prova, ou seja, não é para cair. Então a gente não vai falar disso aqui. Só está aqui para fechar o macetinho, tá bom? Que macetinho, que frase que é essa, professor? Então é uma brincadeirinha do bem que a gente carinhosamente dá um nome aqui para esse ser, tipo Carlão. Eu gosto de usar Carlão. Tem um amigo meu, enfim. Carlão. Carlão, olha lá o macetinho do bem, brincadeirinha. Carlão mamou todo o mil Nescau, tá? Carlão mamou todo o mil Nescau. Fechou? Combinado? Na verdade, isso aqui é uma adaptação. Eu peguei essa frasezinha de um amigo meu, um grande professor, amigaço meu, professor Maisena, né? E aí, enfim, eu mudei, acho que ele não usa Carlão, eu mudei para Carlão, enfim, para um amigo meu. Essa é uma história longa, enfim, deixa para lá. Carlão mamou todo mil Nescau. Beleza? Para que isso, professor? Se você, por exemplo, receber a molaridade, então você recebeu
essa informação aqui. Ai, professor, eu preciso transformar para concentração comum, gramas por litro, grama de soluto em um litro de solução. Então você vai usar o pedaço da fórmula que tem molaridade até o sinal de igual. Ó. Você vai usar todo esse pedacinho e claro que você vai usar esse pedacinho aqui. Então você coloca esse pedaço aqui na tua prova. Só tipo, passa para baixo assim no pedacinho branco e usa só esse pedacinho. Não, professor, eu recebi o título. Vou até mudar de cor aqui, espero que não fique muito ruim para você ver. Eu recebi o título, certo? Nossa, agora ficou uma coisa de louco, peraí. Eu recebi o título, a densidade, tá, beleza, então você vai usar esse pedacinho provavelmente até o sinal de igual. O que ele está te pedindo? Ele está me pedindo aqui a molaridade, professor. Ah, então você vai usar esse pedacinho aqui. Todo esse pedacinho mais esse pedacinho. Então, espero que não fique ruim para você entender. Você vai usar isso aqui da fórmula. Tá? Então, molaridade vezes massa molar igual a título vezes densidade vezes mil. Ou seja, é só substituir os números dados e encontrar a outra concentração que ele quer. A gente chama isso de relacionar as concentrações. Tem uma, acha a outra. Legal? E espero que você tenha compreendido aqui que é um atalho para você, obviamente, ganhar tempo. Bom, então olha só, muito legal fazer essa revisão, muito legal poder te ajudar um pouquinho. Espero que você vá muito bem nessa prova, que você conquiste essa vaga. O Jamal dá aula para turmas de medicina há muito tempo na cidade, tá? Cursos pré-vestibulares específicos para medicina, onde eu trabalho, inclusive, em um atualmente. Eu sei da batalha, eu sei da jornada, eu sei da dificuldade que é isso, tá? Eu acompanho há muitos anos muita gente. Espero que o teu momento você conquiste essa vaga agora. Espero que esse momento da aprovação ele aconteça agora para você e muitas outras aprovações, porque a Evangélica é um primeiro vestibular, aí quase que um primeiro de muitos que esse ano ainda te oferece, tá? Bom, então, reforçando, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra no Instagram, entra no canal do YouTube, tem meus telefones, ficaram aparecendo aí alguns momentos do vídeo, enfim. Venha bater um papo comigo sobre cursos, aulas particulares, se você tiver maior interesse de melhorar o seu rendimento em Química. Um grande abraço e uma excelente prova para você.